Olá, que bom que você está assistindo mais um vídeo do programa Abrindo a Bíblia. Hoje temos o privilégio de ter conosco aqui o nosso missionário Jonathan Machado. Seja bem-vindo, irmão Jonathan. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui, que possamos ser esclarecidos por Deus nessa importante mensagem. Maravilhas. No vídeo anterior, nós estudamos sobre o Espírito Santo. Entendemos que é uma pessoa, uma das pessoas da divindade. Mas a Bíblia, além de falar sobre a pessoa do Espírito Santo, a Bíblia fala também sobre a existência de um espírito falso, que se manifesta, que faz prodígios e faz coisas incríveis. Tem coisas incríveis que acontecem. Tudo que acontece de sobrenatural, de coisas incríveis, tudo é feito pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Com certeza. E para nós abrirmos aqui o estudinho de hoje, Isaías capítulo 30, no verso 1. É um texto impressionante, que nos mostra que além do Espírito de Deus, tem um outro Espírito atuando também. Isaías 30, no verso 1. Então pode ler, irmão. Diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram de uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Então aqui neste texto, irmão Joel e amigos, Deus está um pouco triste, um pouco chateado, porque tem alguns filhos que ele chama aqui de rebeldes, porque eles tomaram conselho, mas não dele. Eles estão buscando outra fonte de conselho. Estão vestidos de algo que eles acreditam ser um espírito, acreditam até ser o Espírito de Deus. Mas Deus afirma que não é o espírito dele. E um detalhe interessante, porque eles continuam em pecado, eles acrescentam pecado a pecado, não querem mudança de vida, mas querem o Espírito de Deus. Então, nós vimos aqui um outro espírito que contrafaz o Espírito de Deus. Muito bem. Então, sempre que existe assim, o original, vamos assim dizer, criado e estabelecido por Deus, o diabo traz uma contrafação, um negócio paralelo ali, parecido, que traz alguns resultados parecidos. O objetivo dele é iludir, enganar. Enganar. E 1 João, capítulo 4, no versículo 1, o apóstolo e profeta João nos deixa um conselho que é muito válido nesta questão aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João 4, no verso 1. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai. Tem outras versões que diz, mas provai. Se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Interessante, eu quero pegar mais a primeira parte aqui do versículo 1, do capítulo 4. Fala que nós não devemos acreditar em todos os espíritos, porque tem muitos falsos espíritos por aí. Então nós devemos tomar o máximo de cuidado, não acreditar em tudo. Não, tudo que falam que é de Deus, então eu vou aceitar. Não, nós devemos, na sequência, como fala, provar. Então, como fala aqui nessa minha versão, avaliai, provai. Devemos provar, avaliar, conferir se está de acordo com o que está escrito na Bíblia. Ter certeza que é o Espírito de Deus. Exatamente. E Jesus nos adverte quanto a isso também. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. Posso ler? Por favor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Interessante aqui, irmão Joel e amigos, que essas pessoas aqui receberam o Espírito, tanto que elas realizaram prodígios, expulsaram demônios, fizeram muitas maravilhas. Coisas maravilhosas, coisas que não são... grandiosas. Mas que espírito era esse? Quando chega a hora de Jesus provar eles, aqui
É no dia do juízo final, no dia que Jesus está provando cada um de nós. Jesus fala que não conhece essas pessoas. Jesus não as conhece, ou seja, esse espírito que essas pessoas utilizaram não era o Espírito de Deus, não era o Espírito Santo. Eu lembrei de um outro texto que Jesus falou também, está em Marcos capítulo 13. É muito parecido com esse aqui, mas lá ele afirma um outro detalhe interessante. Marcos capítulo 13, o versículo 22. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e milagres para, se possível, enganar até os escolhidos. Então os sinais não são pequenos. Exatamente. Os milagres, as maravilhas não são coisas pequenas. Porém, se nós não provarmos os espíritos, nós vamos acabar sendo iludidos. Enganados. Por isso que nós temos que provar. Agora, um detalhe interessante que nós não podemos deixar passar aqui é o versículo 21. Como fazer para receber o Espírito de Deus? O versículo 21 fala, não é só falar Senhor, Senhor, que vai entrar no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Talvez, ligando com Isaías versículo 30, no versículo 1, que nós lemos ao princípio, aquelas pessoas que receberam aquela outra cobertura, aquele outro Espírito, eles queriam continuar no pecado. Não quiseram mudar de vida e queriam receber o Espírito. E aqui Jesus fala também que esse grupo estava querendo só utilizar o nome de Deus, mas queria continuar com a vida, a mesma vida de sempre. Eles não queriam fazer a vontade de Deus. E isso fez com que eles recebessem um outro dom, um outro Espírito, e não o Espírito de Deus. Agora, que fonte é essa? De onde vem esse outro Espírito? Apocalipse, capítulo 16, no versículo 14, mostra de maneira bem clara a triste fonte que é esse Espírito. Apocalipse 16, no verso 14. Esses espíritos são de demônios que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus poderoso. Aqui está falando sobre a parte final da história da nossa Terra. É uma profecia falando sobre os últimos dias, mas mostra uma outra fonte de milagres, que é a que nós estamos falando nesta noite. Essa outra fonte são espíritos de demônios. E falando de maneira muito clara, essa outra fonte é o inimigo. Ela não vem de Deus. Então esses espíritos de demônios operam sinais, está claro aqui, Sim. operam sinais. Como Jesus falou lá em Marcos capítulo 13, né? Sim. Maravilhas assim, coisas extraordinárias que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Exatamente. Então a gente não pode acreditar, olha, tá fazendo milagre, tá curando, só porque tá acontecendo coisas extraordinárias. É o Espírito Santo, aquela pessoa tá cheia do Espírito. Isso não é evidência de que é o Espírito Santo. Não porque os espíritos de demônios também operam grandes sinais. Correto. Então tem o Espírito Santo que opera sinais também, maravilhas, mas existe também o espírito falso, né, a origem satânica, né, de demônios, que também faz muita coisa. Com o objetivo de enganar. Sabe o que eu me lembrei, irmão Jonathan? Lá no tempo antigo, quando Moisés chegou diante de Faraó e fez os sinais, a vara de Moisés virou em serpente, aí os encantadores lá do Faraó lançaram as varas dele no chão e à vista das pessoas virou serpente também. Contrafação. Fizeram maravilhas também, né? E quase, né, no início ali, quase todos os sinais que Moisés fazia, eles faziam parecido. Agora chegou do meio para frente, aí Não conseguiram replicar. Mas dava para enganar. Rapaz! E hoje acontece a mesma coisa, né? Então, queridos, você que está assistindo aí, eu não sei se deu para você entender bem a ideia, mas o que ficou claro nos textos que o irmão Jonathan conduziu conosco aqui é que, assim como existe o Espírito Santo, que é uma pessoa da divindade, se você não estudou isso, não assistiu, assista o vídeo anterior que deixa isso bem claro.
Existe também outro espírito, né, ou outros espíritos, que são espíritos de demônio, que também opera sinais, milagres, maravilhas, coisas extraordinárias, e a gente não pode acreditar em todos os espíritos, né? Os espíritos precisam ser avaliados, provados, para ver se estão em harmonia com o que está na palavra de Deus, né? Se isso ficou claro para você, esse assunto, se você gostou desse vídeo, dê o seu joia, compartilhe com os seus contatos para que outros colegas seus também, né, conheçam esta verdade bíblica. E se você ainda não se inscreveu no canal Abrindo a Bíblia, aproveite a oportunidade, se inscreva neste canal. Faça parte da família Abrindo a Bíblia e vamos ajudar a espalhar o conhecimento da palavra de Deus. Nós contamos com você e te aguardamos no próximo vídeo.